A chuva martelava o telhado esburacado do Hospital Santa Teresa com uma insistência quase furiosa, como se a própria natureza tentasse lavar décadas de segredos daquele lugar esquecido. Mariana apertou a lanterna contra o peito, sentindo o coração bater no mesmo ritmo frenético das gotas que atravessavam as telhas quebradas. Ao seu lado, Daniel filmava tudo com a câmera, os olhos brilhando com aquela mistura perigosa de excitação e nervosismo que ela conhecia bem demais. Isso é loucura, sussurrou Mariana, embora soubesse que já não havia volta. Se alguém descobrir que invadimos... Ninguém vai descobrir, Daniel interrompeu, ajustando o foco da câmera para capturar a imensidão do corredor principal. Este lugar está abandonado há 20 anos. 20 anos, Mari. E sabe o que é mais insano? Ninguém fala sobre isso. É como se a cidade inteira tivesse feito um pacto de silêncio. Mariana sabia que ele tinha razão. Crescera naquela pequena cidade do interior paulista, ouvindo rumores sussurrados sobre o Santa Teresa, fragmentos de histórias que as pessoas iniciavam e nunca terminavam, como se as palavras morressem em suas gargantas antes de revelarem demais. Seu próprio avô, quando ela tinha 8 anos, começara a contar algo sobre o hospital durante um jantar de família, mas a avó o interrompera com um olhar tão gelado que o velho nunca mais tocara no assunto. Agora, aos 23 anos, com sua câmera e a determinação tola de quem ainda acredita que algumas verdades precisam ser descobertas, Mariana estava ali. Eles tinham entrado pelos fundos, através de uma janela cujas grades haviam enferrujado tanto que cederam com um simples empurrão. O cheiro foi a primeira coisa que os atingiu. Uma mistura nauseante de mofo, madeira podre e algo mais que nenhum dos dois conseguia identificar. Algo químico e adocicado que grudava na garganta. O corredor principal se estendia à frente como um túnel para outro tempo. Macas enferrujadas jaziam tombadas. Cadeiras de rodas com os assentos rasgados formavam sombras retorcidas nas paredes. E por toda parte havia vidro quebrado que rangia sob seus pés, como ossos sendo esmagados. As paredes, outrora brancas, agora exibiam um tom amarelado doentio, manchadas por infiltrações que desenhavam formas perturbadoramente humanas. Ali, Daniel apontou para uma placa pendurada por um único parafuso, balançando levemente com a corrente de ar. Arquivo médico. É exatamente o que procuramos. Mariana engoliu em seco. Haviam planejado aquilo por semanas. Um vídeo para o canal de Daniel sobre lugares abandonados, que já tinha quase 100 mil inscritos. Mas não era só isso. Havia algo mais pessoal para ela. Algo que sussurrava em seus pensamentos desde que encontrara, no sótão da casa da avó recém-falecida, uma fotografia amarelada. Na imagem, uma mulher jovem de jaleco branco sorria para a câmera, e atrás dela, parcialmente visível, estava a fachada do Hospital Santa Teresa. No verso, com letra trêmula, Doutora Helena Carvalho, 1998, antes de tudo desmoronar. Helena Carvalho era o nome de solteira da avó de Mariana. A sala de arquivos ficava no fim do corredor, através de uma porta dupla de metal que resistiu aos primeiros empurrões. Foi necessário que ambos investissem contra ela com todo o peso de seus corpos, até que as dobradiças cedessem, com um gemido agudo e agourento. O que encontraram do outro lado fez Mariana dar um passo para trás. Eram centenas deles, milhares talvez, prontuários empilhados do chão ao teto, em estantes metálicas que milagrosamente ainda se mantinham de pé. Pastas de papelão deterioradas formavam montanhas irregulares por todo o espaço, algumas desmoronando em avalanches de papel amarelado. A umidade havia transformado muitos deles em massas informes de celulose, mas outros, protegidos por capas plásticas ou pela sorte de estarem no centro das pilhas, permaneciam surpreendentemente legíveis. Meu Deus! Daniel respirou, a câmera esquecida ao seu lado por um momento. Deve haver registros de todos os pacientes que já passaram por aqui. Mariana acendeu a lanterna e começou a caminhar entre as estantes, os dedos roçando as lombadas dos prontuários. Nomes, centenas de nomes, alguns escritos à mão com caligrafia elegante, outros datilografados em papéis timbrados já desbotados.
Silva, Oliveira, Santos, Rodrigues, sobrenomes comuns que poderiam pertencer a qualquer um. Datas que iam desde os anos 60 até 1998. E então simplesmente nada. Como se o hospital tivesse congelado no tempo. Foi Daniel quem achou o primeiro prontuário estranho. Ele estava separado dos outros, em uma gaveta de arquivo que precisou ser forçada para abrir. A pasta era mais nova que as outras, o papelão ainda mantinha alguma rigidez. E havia algo escrito na capa com caneta vermelha. Projeto Asclépio, confidencial. Mari, olha isso! Ela se aproximou e juntos abriram o prontuário sob a luz das lanternas. O que viram fez o sangue gelar em suas veias. Não eram registros médicos comuns. As páginas continham gráficos complexos, anotações em linguagem técnica que mal conseguiam compreender, mas algumas palavras saltavam do papel com clareza perturbadora. Efeitos colaterais não relatados. Morte súbita, causa indeterminada, padrão de deterioração neurológica, falsificação de laudos, descarte de evidências. E nomes. Dezenas de nomes de pacientes, cada um seguido de datas e códigos. Ao lado de vários deles, uma simples anotação em caneta vermelha. Óbito. Que diabos é isso? Daniel sussurrou, sua voz ecoando no silêncio pesado da sala. Mariana virou a página com mãos trêmulas. O que viu a seguir arrancou um grito abafado de sua garganta. Era uma fotografia grampeada ao prontuário. Uma foto em preto e branco de um grupo de médicos posando formalmente, provavelmente em alguma conferência ou evento do hospital. 6 homens e 3 mulheres, todos de jaleco branco, sorrindo com confiança profissional para a câmera. A terceira mulher da esquerda era inconfundivelmente sua avó, e abaixo da foto, datilografado em letras maiúsculas, Equipe responsável, Projeto Asclépio, Dr. Armando Veiga, coordenador. O nome Armando Veiga despertou algo na memória de Mariana. Ela conhecia esse nome. Onde havia ouvido? O prefeito, ela disse de repente, a voz saindo num fio. O atual prefeito da cidade. Ele se chama Armando Veiga. Daniel a olhou, a compreensão lentamente se desenhando em seu rosto. O prefeito? Mari, você está dizendo que o prefeito da nossa cidade estava envolvido em seja lá o que for isso aqui? Antes que ela pudesse responder, um som ecoou pelo corredor. Passos, pesados, deliberados, se aproximando da sala de arquivos. E então, uma voz que parecia vir de muito longe e ao mesmo tempo estava perigosamente próxima. Eu avisei para não virem aqui. Avisei a todos. Mariana e Daniel se entreolharam, o terror espelhado nos olhos de ambos. As lanternas tremiam em suas mãos. Daniel empunhou a câmera como se ela pudesse servir de arma ou escudo. Mariana apertou o prontuário contra o peito, um gesto instintivo de proteger aquela evidência de algo terrível. Os passos pararam bem do lado de fora da porta, e então, o silêncio. Um silêncio tão denso e opressivo que parecia ter peso físico, esmagando-os contra o chão frio daquela sala cheia de segredos que talvez devessem ter permanecido enterrados para sempre. O silêncio se estendeu por segundos que pareciam horas. Mariana podia ouvir sua própria respiração, rápida e superficial, misturada ao som distante da chuva que agora caía com menos intensidade. Daniel havia desligado a câmera, e na escuridão quase completa da sala de arquivos, apenas as fracas luzes de suas lanternas cortavam as sombras. Então, os passos recomeçaram, mas desta vez, afastando-se. Eles esperaram imóveis por longos 5 minutos antes que Daniel ousasse sussurrar. Precisamos sair daqui, agora. Mariana concordou com a cabeça, mas seus dedos continuavam agarrados ao prontuário do Projeto Asclépio. Algo naqueles papéis amarelados representava uma verdade que sua família havia guardado por décadas. Uma verdade pela qual sua avó carregara algum tipo de culpa ou vergonha até o fim de seus dias. Ela não podia simplesmente deixá-lo ali. Vamos levar isso, ela decidiu, enfiando a pasta dentro de sua mochila. Mas precisamos de mais. Se realmente há uma conspiração, precisamos de provas suficientes. Mari, alguém está aqui, neste hospital, agora, e provavelmente não está feliz em nos ver. Exatamente por isso,
Precisamos de mais provas, ela retrucou, já vasculhando as outras gavetas do arquivo especial onde haviam encontrado o primeiro prontuário. Se formos embora agora com apenas isso, quem vai acreditar em nós? O prefeito pode facilmente desmentir, dizer que é falsificação. Daniel praguejou baixinho, mas começou a ajudá-la. Trabalharam rápido, abrindo gavetas e armários, fotografando páginas com seus celulares sempre que encontravam algo relevante. E quanto mais descobriam, mais aterrorizante o quadro se tornava. O projeto Asclépio, aparentemente, havia sido um ensaio clínico não autorizado de um novo medicamento. As anotações mencionavam uma droga experimental chamada Neurexal 7, desenvolvida por um laboratório farmacêutico cujo nome aparecia rabiscado e ilegível em várias páginas. O medicamento prometia ser revolucionário no tratamento de doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, a cura para males que roubavam a mente das pessoas. Mas algo havia dado terrivelmente errado. Os primeiros registros, datados de 1995, eram otimistas. Pacientes relatando melhoras significativas, recuperação de funções cognitivas, esperança renascendo em famílias devastadas pela demência de seus entes queridos. A equipe médica, liderada pelo Dr. Armando Veiga, documentava cada caso com entusiasmo mal contido. Havia menções a publicações futuras, a prêmios ao potencial de colocar o Hospital Santa Teresa no mapa da medicina brasileira. Depois, em 1997, o tom mudava. Paciente 47 apresentou convulsões severas durante a noite. Óbito a 0315. Família informada de causa natural. Insuficiência cardíaca, lia Daniel em voz baixa, iluminando uma página particularmente deteriorada. Mas olha aqui embaixo, Mari. Tem uma anotação à mão. Hemorragia cerebral massiva. Padrão idêntico aos pacientes 31, 35 e 42. NT7 é a causa. Armando insiste em continuar. Mariana sentiu náusea subindo por sua garganta. Eles sabiam. Sabiam que o remédio estava matando as pessoas e continuaram administrando. Não só isso. Daniel havia encontrado outro prontuário, este ainda mais espesso. Eles estavam falsificando os atestados de óbito. Olha aqui, tem toda uma lista de pacientes que morreram durante o tratamento e, ao lado, a causa oficial da morte versus a causa real. Infarto, AVC, complicações do Alzheimer. Mas as anotações privadas falam de hemorragias cerebrais, falência múltipla de órgãos, necrose neurológica acelerada. Eles continuaram escavando através daquela montanha de evidências, cada página revelando uma camada mais profunda de horror. O projeto Asclépio havia recrutado 83 pacientes entre 1995 e 1998. Todos eram idosos, a maioria já diagnosticada com alguma forma de demência. Todos vinham de famílias de baixa renda, sem recursos para questionar ou investigar. E todos, absolutamente todos, haviam morrido. Mas não eram apenas os pacientes. Havia registros de enfermeiros e técnicos que começaram a fazer perguntas, que ameaçaram denunciar o que estava acontecendo. Ao lado desses nomes, anotações lacônicas. Transferido. Demitido por justa causa. Acordo de confidencialidade assinado. E então Mariana encontrou o prontuário que fez todo o resto se encaixar num quebra-cabeça macabro. A pasta estava no fundo de uma gaveta, quase escondida sob outros documentos. Na capa, escrito com caneta azul já desbotada, Dr. Ricardo Mendes, auditor independente. As páginas dentro contavam a história de um médico contratado pelo Conselho Regional de Medicina para investigar rumores de irregularidades no Hospital Santa Teresa. Dr. Ricardo Mendes havia chegado ao hospital em agosto de 1998. Durante 3 semanas, ele entrevistou funcionários, examinou prontuários, observou procedimentos. Suas anotações eram meticulosas, cada suspeita documentada com precisão científica. E, ao final, sua conclusão era devastadora. Havia evidências esmagadoras de experimentação humana não autorizada, falsificação de documentos médicos e encobrimento sistemático de mortes causadas por negligência médica. O relatório final do Dr. Mendes
Deveria ter sido entregue ao CRM em 15 de setembro de 1998. Ele nunca foi entregue. Na última página do prontuário havia um recorte de jornal grampeado. A manchete do Diário Regional de 14 de setembro de 1998 anunciava: médico auditor morre em acidente de carro na BR-116. O texto era curto, factual. Dr. Ricardo Mendes, 42 anos, perdeu o controle do veículo em curva, conhecida por sua periculosidade. Morte instantânea. Nenhuma testemunha. O carro caiu em ribanceira e só foi encontrado no dia seguinte. E logo abaixo do recorte, uma anotação à mão que fez o sangue de Mariana gelar. Problema resolvido. Relatório destruído. Hospital será fechado oficialmente por dificuldades financeiras. Todos os envolvidos concordaram com o silêncio. Projeto encerrado. A.V. Armando Veiga. Eles o mataram, Mariana sussurrou, a compreensão caindo sobre ela como água fria. Mataram o auditor para encobrir tudo. E depois fecharam o hospital como se fosse apenas uma questão administrativa. Daniel estava pálido à luz da lanterna. Mari, se isso é verdade, estamos falando de assassinato. Múltiplos assassinatos. E o cara responsável por isso é o prefeito da cidade há... quantos mandatos? 3, ela respondeu automaticamente. Armando Veiga era uma figura política estabelecida, respeitada, médico renomado que havia sacrificado sua carreira promissora na medicina para servir à comunidade. Era assim que ele se apresentava em suas campanhas. Um homem que conhecia todo mundo, que tinha conexões em cada instituição da cidade. Um homem que provavelmente ainda tinha muito a perder se a verdade viesse à tona. Precisamos ir, Daniel disse novamente, desta vez com urgência real na voz. Pegamos o que encontramos e vamos direto para a polícia estadual. Não a polícia daqui. Eles provavelmente estão no bolso do Veiga. Mariana estava prestes a concordar quando ouviu um som vindo de algum lugar do andar superior. Não eram passos desta vez. Era algo sendo arrastado. Algo pesado raspando contra o chão em intervalos regulares, acompanhado por um ruído que soava perturbadoramente como respiração ofegante. E então, uma voz, fraca, rouca, mas inconfundivelmente humana. Ajuda, por favor, alguém. Os dois se entreolharam, o horror refletido em seus rostos. Daniel negou com a cabeça veementemente, mas Mariana já estava se movendo em direção à porta. Cada instinto gritava para ela fugir, pegar o que tinham descoberto e sair daquele lugar amaldiçoado. Mas aquela voz... havia desespero genuíno nela, sofrimento real. Mari, não, pode ser uma armadilha. E se não for? Ela devolveu. E se houver alguém ferido aqui? Alguém que precisa de ajuda? Antes que ele pudesse argumentar, ela já estava no corredor, a lanterna cortando a escuridão à frente. Daniel praguejou e a seguiu, a câmera novamente ligada, filmando tudo, um hábito ou talvez um instinto de documentar, de garantir que se algo acontecesse com eles, haveria algum registro. A voz vinha do segundo andar, através de uma escadaria cujos degraus rangiam ameaçadoramente sob seus pés. As paredes aqui eram cobertas por grafites antigos, mensagens deixadas por invasores anteriores. Saiam enquanto podem. Eles ainda estão aqui. O hospital lembra. O corredor do segundo andar era mais estreito, mais claustrofóbico. Portas de quartos se abriam para ambos os lados, revelando camas enferrujadas, equipamentos médicos obsoletos, manchas escuras no chão que nenhum deles queria examinar muito de perto. A voz chamou novamente, mais próxima agora. Aqui, sala 237. Eles encontraram a porta. Estava entreaberta, uma fresta de escuridão ainda mais densa do que o corredor. Mariana empurrou-a lentamente, o rangido da dobradiça soando alto demais no silêncio. O que viram dentro da sala 237 iria persegui-los pelos pesadelos das próximas semanas. Um homem estava deitado no chão, apoiado contra a parede. Ele era velho, muito velho, com cabelos brancos esparsos e uma barba por fazer que parecia ter semanas. Suas roupas eram farrapos imundos e havia algo errado com sua pele. Ela tinha uma tonalidade acinzentada, quase translúcida em alguns lugares,
e havia feridas abertas que não sangravam, mas exalavam aquele cheiro adocicado e químico que eles haviam sentido ao entrar no hospital. Mas o mais perturbador eram seus olhos. Eles eram brancos, completamente brancos, sem íris ou pupilas visíveis. E ainda assim, de alguma forma, ele parecia olhar diretamente para eles. Vocês vieram. A voz saiu em um sussurro rouco. Depois de tanto tempo, alguém finalmente veio. Mariana deu um passo para trás, esbarrando em Daniel. Quem é você? O que aconteceu com você? O homem tentou rir, mas o som saiu como um arquejo doloroso. Eu era o paciente 83, o último, o único que não morreu. Mas talvez morte tivesse sido misericórdia. Paciente 83, Daniel repetiu, a voz trêmula. Do projeto Asclépio, o velho acenou com a cabeça, um movimento que parecia custar-lhe esforço imenso. Neurexal 7. Eles me deram até o fim. Mesmo quando todos os outros morreram, eles continuaram. Queriam ver até onde podia ir, até onde eu podia sobreviver. Mas isso foi em 1998. Mariana calculou rapidamente. 27 anos atrás. Como você sobrevivia aqui, neste hospital, sozinho? O remédio mudou alguma coisa em mim. Eu não morro. Não consigo morrer. Mas também não consigo viver. Ele estendeu uma mão trêmula, e sob a luz da lanterna, eles puderam ver melhor as feridas em sua pele. Não eram feridas comuns. Pareciam queimaduras químicas, como se algo estivesse corroendo-o lentamente de dentro para fora, mas de forma controlada, perpétua, nunca o deixando morrer completamente, mas também nunca permitindo que ele se curasse. Eles me deixaram aqui quando fecharam o hospital, continuou o paciente 83, sua voz carregada de uma amargura que transcendia o ódio. Trancaram a porta do meu quarto. Disseram que eventualmente eu morreria, e o problema estaria resolvido. Mas eu não morri. Semanas, meses, anos, eu continuei aqui, sem comida, sem água, e ainda assim continuei. O Neurexal 7 não me deixa morrer. Daniel estava filmando tudo, mas sua mão tremia tanto que a imagem deveria estar quase inutilizável. Por que você não saiu? A porta não está mais trancada. Saí algumas vezes, o velho admitiu. Mas para onde ir? Olhe para mim, sou um monstro, um experimento fracassado que deveria estar morto. E eles ainda vigiam este lugar. Garantem que ninguém descubra. Garantem que eu continue esquecido aqui. Quem vigia? Mariana perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Veiga, sempre Veiga. E outros, os que ajudaram. Eles se revezam. Vêm de vez em quando para garantir que os arquivos não foram mexidos, que ninguém invadiu. Por isso eu te avisei para não virem. Eles estão vindo. Como se em resposta às suas palavras, o som de motores de carro chegou até eles, vindo do estacionamento externo. Faróis iluminaram brevemente as janelas quebradas do corredor, porteiras batendo, vozes baixas, mas múltiplas. Alguém havia chegado. E dessa vez não era um vigia solitário. Vocês precisam sair agora, o paciente 83 disse, sua voz subitamente urgente. Pela saída dos fundos, levem o que descobriram, contem a verdade, mas vão. Mariana hesitou por apenas um segundo, olhando para aquele homem, ou o que restava dele, abandonado naquele hospital como um segredo vivo que deveria ter sido enterrado décadas atrás. Venha conosco, ela disse impulsivamente. Você é a prova viva do que fizeram. Você pode testemunhar. O paciente 83 riu novamente, aquele som terrível e sem alegria. Eu sou a prova que eles destruirão. Se me virem fora daqui, vivo, depois de todos esses anos, não haverá hesitação. Me matarão. E desta vez, encontrarão uma forma de fazer funcionar. Tenho certeza. Vozes ecoaram do andar térreo. 3, talvez 4 homens. E uma delas, Mariana teria reconhecido em qualquer lugar, era a voz do prefeito Armando Veiga, ainda clara e autoritária, mesmo depois de tantos anos. Verifiquem todos os andares. Alguém esteve aqui recentemente. Ainda há pegadas frescas na poeira. Há uma saída pelo telhado. O paciente 83 sussurrou urgentemente.
Final deste corredor, escada de emergência. Leva ao telhado, e de lá vocês podem descer pela escada de incêndio externa. Eles não terão tempo de cercar o prédio todo. Daniel já estava puxando Mariana pelo braço. Vamos, agora! Eles correram pelo corredor, as lanternas apagadas agora, para não denunciar sua posição. A escuridão era quase total, e Mariana tropeçou 2 vezes em destroços invisíveis, machucando os joelhos, mas o medo a mantinha em movimento. Atrás deles, o som de botas pesadas subindo a escadaria principal ecoava pelas paredes. A porta para a escada de emergência estava emperrada, a ferrugem tendo fundido o metal. Daniel investiu contra ela com o ombro 1, 2, 3 vezes, até que cedeu com um estrondo que pareceu ressoar por todo o hospital. Eles congelaram, contendo a respiração. Ali! A voz de Veiga trovejou. Segundo andar, ala leste. Não havia mais tempo para cautela. Subiram a escada de emergência aos tropeções, os degraus metálicos gemendo sob seus pés. A chuva havia recomeçado, mais forte agora, e o vento uivava através das janelas quebradas como uma criatura viva. Finalmente, alcançaram o alçapão que levava ao telhado. Também emperrado, claro, porque nada naquele maldito hospital poderia ser fácil. Juntos, empurraram com toda a força que tinham. O alçapão cedeu de repente, abrindo-se com violência e quase jogando-os para fora sob a chuva torrencial. O telhado era um pesadelo de telhas soltas e vigas expostas, escorregadio pela água e musgo acumulado. Mariana deslizou assim que saiu, agarrando-se desesperadamente a uma chaminé de tijolos que ameaçava desmoronar. Por aqui! Daniel apontou para a lateral do prédio, onde a velha escada de incêndio descia zigue-zagueando até o solo. Começaram a atravessar o telhado, cada passo um risco calculado sobre as telhas traiçoeiras. Foi quando ouviram a voz vindo do alçapão atrás deles. Parem onde estão. Não era Veiga. Era um homem mais jovem, talvez na faixa dos 40 anos, com o tipo de rosto esquecível que se perdia numa multidão. Mas a arma em sua mão era inesquecível. Uma pistola negra e molhada de chuva, apontada diretamente para eles. Mariana e Daniel pararam, mãos levantadas instintivamente. A mochila com os prontuários pesava nos ombros dela como chumbo, como condenação. Vocês não entendem no que estão se metendo, o homem disse, a voz cuidadosamente controlada, mesmo tendo que gritar sobre o barulho da tempestade. Não são apenas vidas que estão em jogo aqui. São carreiras, famílias, uma cidade inteira que depende da estabilidade que o prefeito Veiga proporciona. Estabilidade? Mariana ouviu sua própria voz sair mais firme do que esperava. Vocês mataram mais de 80 pessoas. Experimentaram nelas como se fossem ratos de laboratório. E quando alguém tentou denunciar, vocês o assassinaram também. O homem piscou, água da chuva escorrendo por seu rosto. Por um momento, algo pareceu vacilar em seus olhos. Culpa, talvez, ou apenas cansaço de carregar aquele segredo por tanto tempo. Eles eram pacientes terminais. Já estavam morrendo. Demos a eles esperança, uma chance de que o tratamento funcionasse. Mentiras, Daniel interrompeu. Nós lemos os prontuários. Vocês sabiam que o Neurexal 7 estava matando-os e continuaram administrando. Isso não é ciência, é assassinato. Outros homens começaram a emergir do alçapão. 2 seguranças particulares pelo aspecto e, finalmente, Armando Veiga em pessoa. O prefeito havia envelhecido desde as fotos nos prontuários. Seu cabelo agora completamente grisalho, mas seus olhos tinham a mesma inteligência fria e calculista que Mariana reconheceu das fotografias. Ah, jovens idealistas, Veiga disse, sua voz carregando um tom quase paternal, que de alguma forma era mais assustador que qualquer ameaça direta. Sempre tão certos de sua moralidade, tão convencidos de que o mundo é preto e branco. Ele se aproximou lentamente, ignorando a chuva que ensopava seu terno caro. Vocês sabem quantas vidas o conhecimento adquirido naquele projeto salvou? Quantos avanços médicos surgiram indiretamente daquela pesquisa? Nenhum avanço justifica o que vocês fizeram, Mariana disse, recuando um passo e sentindo a beira do telhado perigosamente próxima. Não? Veiga inclinou a cabeça.
E se eu dissesse que os dados do projeto Asclépio, compartilhados anonimamente com pesquisadores internacionais, contribuíram para tratamentos que hoje ajudam milhões de pacientes com Alzheimer? Que aqueles 83 sacrifícios involuntários, lamentáveis sim, mas inevitáveis no contexto da pesquisa de ponta, resultaram em benefícios para incontáveis outros? Você está mentindo, Daniel disse. Mas havia uma nota de incerteza em sua voz. Veiga sorriu, um sorriso triste e compreensivo. Estou? Ou vocês simplesmente não conseguem aceitar que às vezes o progresso exige sacrifícios? Que a história é escrita por escolhas impossíveis? Ele suspirou, enxugando a água do rosto. Mas tudo isso é acadêmico agora. Vocês invadiram propriedade privada, roubaram documentos confidenciais. Temos vocês filmados pelas câmeras de segurança que instalamos aqui. Mariana sentiu seu estômago afundar. Câmeras. Claro que haveria câmeras. Eles haviam sido tão cuidadosos em planejar a invasão, mas nunca consideraram que o hospital abandonado ainda pudesse estar sendo monitorado. Entretanto, Veiga continuou, sua voz assumindo um tom de negociação. Sou um homem razoável. Vocês são jovens, cometeram um erro de julgamento. Devolvam os documentos, apaguem qualquer coisa que tenham filmado ou fotografado, e podemos esquecer que isso aconteceu. Eu até posso ajudar vocês. Bolsas de estudo, cartas de recomendação. Vocês dois parecem inteligentes. Por que desperdiçar esse potencial em uma cruzada fadada ao fracasso? Era tentador. Mariana podia ver em seu próprio cansaço, no medo que fazia suas mãos tremerem, como seria fácil aceitar. Entregar a mochila, ir para casa, tomar um banho quente e fingir que nada daquilo havia acontecido. Veiga tinha poder, conexões. Mesmo se eles tentassem denunciar, quem acreditaria neles contra o prefeito respeitado? Mas então ela pensou em sua avó, doutora Helena Carvalho, que aparecera naquela fotografia sorrindo com confiança profissional, mas que nunca mais exercera medicina depois de 1998. Que se mudara para outra cidade, mudara seu sobrenome ao casar, e que nos últimos anos de vida acordava gritando no meio da noite, com pesadelos que nunca conseguiu explicar. Sua avó havia escolhido o silêncio, e isso a consumira de dentro para fora. Não, Mariana disse, surpresa com a firmeza em sua própria voz. Não vamos entregar nada. O sorriso de Veiga desapareceu. Não sejam tolos. Vocês são dois jovens com câmeras e alguns documentos velhos contra toda a estrutura de poder desta cidade. Contra mim. Acham realmente que tem alguma chance? Talvez não, Daniel disse. E Mariana notou que ele havia retirado o cartão de memória de sua câmera e o guardara no bolso mais interno de sua jaqueta. Mas pelo menos vamos tentar. Veiga acenou com a cabeça e o homem armado deu um passo à frente. Última chance. Foi quando tudo aconteceu de uma vez. Um grito ecoou do alçapão. Um grito agudo e não humano que fez todos congelarem. E então, emergindo da escuridão abaixo com uma força surpreendente para alguém em seu estado, veio o paciente 83. Sua pele acinzentada brilhava estranhamente sob a chuva e seus olhos brancos pareciam brilhar com luz própria. Você, ele cuspiu, apontando um dedo esquelético para Veiga. Você me prometeu cura. Prometeu que eu seria o primeiro de uma nova era da medicina e, em vez disso, me transformou nisso. O homem armado virou-se surpreso e, nesse momento, Daniel agiu. Ele correu não em direção à escada de incêndio, mas em direção ao homem, tacleando-o. Os dois caíram sobre as telhas molhadas, a arma disparando para o ar antes de escorregar pelas telhas e cair do telhado. Corram! Daniel gritou para Mariana. Ela correu. Pelas telhas traiçoeiras, pulando sobre vigas expostas, deslizando e quase caindo, mas sempre se recuperando. Alcançou a escada de incêndio e começou a descer, os degraus metálicos rangendo ameaçadoramente sob seus pés. Olhou para trás uma vez. Daniel estava lutando com um dos seguranças enquanto o outro tentava alcançá-lo. Veiga estava confrontando o paciente 83, sua expressão uma máscara de horror e repulsa. E além deles, por entre as telhas quebradas, Mariana podia ver as luzes da cidade se espalhando ao longe. Uma cidade que não fazia ideia do segredo que apodrecia em seu coração.
Ela desceu o resto da escada em tempo recorde, caiu os últimos 2 metros quando uma seção da escada cedeu e correu. Através dos fundos do hospital, pelo estacionamento coberto de mato, pela cerca que quase não conseguiu escalar com a mochila pesada nos ombros. Atrás dela, sirenes começaram a soar. Veiga devia ter chamado a polícia, denunciando invasores, mas Mariana continuou correndo, pela floresta que cercava o hospital, pelo terreno irregular iluminado apenas pelos raios ocasionais. Ela não sabia se Daniel havia conseguido escapar. Não sabia se o paciente 83 estava vivo ou morto. Não sabia se os prontuários em sua mochila seriam suficientes para derrubar um prefeito poderoso. Mas sabia que não podia parar. 3 horas depois, encharcada e exausta, Mariana bateu na porta do escritório do Ministério Público Federal na capital, a 2 horas de distância de sua cidade. A procuradora de plantão, uma mulher de meia idade com olhos cansados, mas atentos, atendeu suas batidas frenéticas. "Por favor", Mariana ofegou, depositando a mochila sobre a mesa. "Preciso denunciar crimes contra a humanidade, experimentos médicos ilegais, assassinatos. E eu tenho provas." A procuradora olhou para a jovem encharcada à sua frente, depois para a mochila pingando água sobre seu tapete persa. Algo em seu rosto deve ter convencido a mulher, porque ela suspirou, pegou seu telefone e disse: "Vou precisar de café, muito café, e você vai me contar tudo desde o início." Mariana contou. 6 meses depois, o caso dominava as manchetes nacionais. Prefeito acusado de cobrir experimentos médicos ilegais que mataram dezenas. As investigações revelaram não apenas o projeto Asclépio, mas uma rede mais ampla de corrupção e abuso de poder que se estendia por décadas. Armando Veiga foi preso, aguardando julgamento. 3 outros médicos da equipe original foram indiciados. O Hospital Santa Teresa foi finalmente demolido, mas não antes que equipes forenses encontrassem os restos de 47 pessoas enterradas em uma área não marcada nos fundos da propriedade. Pacientes cujas mortes nunca haviam sido oficialmente registradas. Daniel sobreviveu àquela noite, com um braço quebrado e vários hematomas, mas vivo. Seu vídeo, filmado naquela noite terrível, tornou-se evidência crucial no caso. O canal dele explodiu em popularidade, mas ele nunca mais fez vídeos sobre lugares abandonados. Quanto ao paciente 83, ele desapareceu naquela noite. Alguns dizem que caiu do telhado durante a confusão. Outros juram tê-lo visto vagando pela cidade nas semanas seguintes, sempre nas sombras, sempre sozinho. A polícia o procurou, mas nunca foi encontrado. Mariana gostava de imaginar que ele finalmente encontrara paz, ou pelo menos, liberdade. Ela estava na primeira fila quando o julgamento de Veiga começou. O homem havia envelhecido anos em meses, seu rosto pálido e olhos fundos. Mas quando seus olhares se cruzaram brevemente através da sala do tribunal, Mariana não viu arrependimento. Apenas raiva fria e amarga por ter sido exposto. Durante seu depoimento, Veiga tentou se justificar uma última vez. "O progresso exige sacrifícios", ele disse ao júri, sua voz ainda carregando aquela autoridade médica que uma vez inspirara confiança. "Cada avanço na história da medicina foi construído sobre riscos, sobre experimentos que nem sempre deram certo. Eu estava tentando salvar vidas." "Não, senhor", a promotora retrucou. "O senhor estava brincando de Deus. E quando seus experimentos começaram a matar pessoas, em vez de parar, o senhor simplesmente escondeu os corpos e falsificou os registros. Isso não é medicina, é assassinato." O júri deliberou por 2 dias. Quando voltaram com o veredito, culpado em todas as acusações, Mariana sentiu algo se soltar em seu peito. Não era exatamente justiça. Nada poderia devolver aquelas 83 vidas ou consertar o que havia sido feito ao paciente 83. Mas era algo. Era a verdade finalmente sendo reconhecida. Do lado de fora do tribunal, repórteres a cercaram com perguntas. Como se sentiu? O que a motivou? Teve medo? Mariana respondeu o que pôde, mas sua mente estava em outro lugar. Estava pensando em sua avó, doutora Helena Carvalho, que carregara aquele segredo até o túmulo. "Vovó", ela sussurrou para o céu nublado, "eu contei por você.
Eu contei por todos eles. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Mariana abriu o último prontuário que ainda guardava, o de sua avó. Ela o havia encontrado entre os documentos do projeto Asclépio, mas nunca tivera coragem de ler completamente. Agora, finalmente, leu. As páginas revelavam uma história diferente da que ela imaginara. Sua avó não havia sido cúmplice voluntária. Ela havia descoberto o que Veiga estava fazendo. Havia ameaçado denunciar e havia sido forçada ao silêncio através de chantagem e ameaças. Havia tentado, de forma anônima, alertar autoridades, mas suas denúncias foram enterradas. Veiga tinha conexões demais, e na última página, uma carta escrita à mão, nunca enviada, dirigida para quem eventualmente descobrir a verdade. Eu falhei. Eu deveria ter sido mais forte, mais corajosa. Eu deveria ter arriscado tudo para parar aqueles monstros. Em vez disso, protegi minha carreira, minha família, minha própria pele. E agora tenho que viver sabendo que cada dia que permaneci em silêncio, mais pessoas morreram. Se você está lendo isso, então a verdade finalmente foi revelada. Obrigada. Obrigada por ter a coragem que eu não tive. Obrigada por dar voz aos que foram silenciados. Que suas escolhas sejam mais corajosas que as minhas. Mariana chorou naquela noite. Pela avó que nunca realmente conheceu. Pelos 83 pacientes que confiaram seus últimos dias aos médicos que os traíram. Pelo paciente 83, que provavelmente ainda vagava por aí. Vivo, mas não vivendo. Mas também chorou de alívio, porque a história havia sido contada, a verdade havia sido revelada. E embora nada pudesse desfazer o passado, pelo menos agora ele não estava mais apodrecendo no escuro, envenenando tudo ao seu redor. O remédio que deveria curar havia se tornado veneno. Mas às vezes, Mariana refletiu. A verdade é o único antídoto real. Mesmo quando ela queima ao descer, mesmo quando deixa cicatrizes, ela purifica. E purificação, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que podridão. Fim. O Hospital Santa Teresa foi completamente demolido em 2026. No local, a cidade construiu um memorial listando os nomes das 83 vítimas conhecidas do projeto Asclépio. Na placa central, uma inscrição simples: que nunca mais se esqueça, que nunca mais se repita. Armando Veiga foi condenado a 147 anos de prisão. Morreu 2 anos depois, de causas naturais, ainda insistindo que havia agido em nome da ciência. O paciente 83 nunca foi encontrado.